Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a médica veterinária Gabriela, professora aqui do Instituto Lagos, e hoje eu vou falar para vocês sobre a leucemia viral felina, que para quem não sabe é a FeLV. Vamos lá? A FeLV, ela é um retrovírus. Ela não tem DNA, ela tem RNA. A sua cadeia, ao contrário do DNA, que é de fita dupla, a sua cadeia é de RNA de fita simples. Ou seja, ela tem a capacidade de entrar no organismo do hospedeiro, invadir o núcleo das células e fazer com que esse hospedeiro multiplique o seu fator viral. É como se ele estivesse enganando o organismo do hospedeiro, produzindo novas células virais. E a via de transmissão dessa doença é através da saliva, amamentação, placenta. Como eu disse que é um vírus que consegue enganar o hospedeiro, ou seja, ele entra na célula e consegue se multiplicar por conta da sua característica de fita simples, o que vai acontecer? Uma vez que esse vírus, além de ser transmitido pela placenta, amamentação, ele é transmitido pela saliva, significa, por exemplo, se um animalzinho com a doença tomar água, usar a vasilha e um animal saudável usar aquela mesma vasilha, ele pode adquirir o vírus. Porém, existem duas características, resumidamente falando. Existe um animal que ele é imunocompetente, ou seja, ele vai conseguir combater esse vírus ou deixar esse vírus o quê? Quietinho. Ele não vai desenvolver a doença. Existe aquele animal que ele é imunossuprimido, ou seja, a hora que o vírus entrar no organismo e começar a se multiplicar, correr na corrente sanguínea, ele pode atingir quem? Os linfonodos, que são células de defesa. Aí o que vai acontecer? O organismo do animal não vai conseguir combater a doença. Então ele se caracteriza como um animal imunossuprimido. A partir do momento que ele se torna um animal imunossuprimido, vai ser porta de entrada para um monte de doença. Lembrando que o vírus, quando ele tem essa característica de conseguir atingir as células de defesa, o organismo acaba tendo porta de entrada para um monte de doença. Doença inflamatória, doença fúngica, doença bacteriana. Então, a hora que o animal ele passa numa consulta, é muito importante que o veterinário pergunte o histórico desse animal e avalie esse animal. Tá? Uma das maneiras de se tentar fechar um diagnóstico, para a FeLV é através do teste rápido. Porém, esse teste rápido, dependendo do tipo de fator de virulência que o animal estiver apresentando, ele pode dar o que a gente chama, depois eu explico o fator de virulência, ele pode dar o que a gente chama de falso negativo. Tá? Então, assim, uma maneira precisa para saber se o animal ele tem ou não a doença é um teste chamado PCR, tá? É uma coleta sanguínea. O PCR ele vai dizer fielmente se o animal ele tem ou não a doença. Agora, como é que a gente evita que o gato ele adquira essa doença? Primeiro, evitar acúmulo de gatos. Isso é muito importante. Se de repente você tiver um gatinho em casa e quiser outro gato, faça o teste, tá? Se possível, como eu disse, faça o PCR, que ele é mais fidedigno ao estado do animal, tá? Então, fez o PCR, ou não tem a possibilidade de fazer o PCR, faça pelo menos aí uns 3 testes rápidos para ver se dá negativo. Dando negativo, aí sim esse animalzinho pode ser introduzido no ambiente, tá? Outra coisa, não deixe um animal solto, tá? O gato, ele não tem essa necessidade, eu vou deixar meu animal livre, ele precisa andar. Pessoal, essa ideia que se tem que o felino tem que viver solto, livre, etc, etc. Não! Você tem um gatinho, deixa ele dentro de casa, porque numa dessa de sair por aí para dar uma voltinha, ele pode ter contato com outro gato, tá? Através de uma briga aí de contato com a saliva, adquirir a doença. Tá bom? Ou então, você sobe no telhado, encontra outro gato e esse gato está contaminado. Então, assim, deixa ele dentro de casa. A sua casa é um ambiente seguro. Não precisa deixar o seu gato livre, leve e solto. Outra forma é a castração. O porquê da castração? A castração ela tem a tendência a diminuir a vontade do animal de sair por aí, tá? Interesse sexual. Então, ele não vai ter tanta vontade de ir pro telhado, conhecer alguém, tá? Então, faça a castração, deixa seu animalzinho dentro de casa, evita acúmulo de gatos.
Se você quiser ter um outro gatinho, faça o teste para ver se esse animal ele é saudável, para você não contaminar o seu que está dentro de casa, tá? E outro detalhe também, existe a vacina múltipla V5, tá? É uma vacina importada, ela é aplicada aqui no Brasil, tá bom? Essa vacina, ela vai contribuir aí para a proteção do gato contra a felve. Lembrando, isso é muito importante, e no próximo vídeo eu posso explicar melhor. O animal, ele só pode ser vacinado contra a felve se ele for negativo. Tá bom? Se ele for positivo, ele não pode receber a vacina e no próximo vídeo eu explico por quê. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.